Grandes tempos dão origem ao herói, onde ele é falado com honra. Ele é aquele que se levanta em defesa da paz. Ele é simplesmente um soldado russo, Alexei Ganin. A imagem do soldado russo, os homens do Exército Vermelho e da Marinha Vermelha da Grande Guerra Patriótica e da Segunda Guerra Mundial está para sempre gravada na história mundial como um símbolo de incrível coragem, honra e abnegação. É importante compreender que essa imagem é coletiva e engloba todos os homens e mulheres que serviram no Exército Vermelho Multinacional, marchando de Moscou a Berlim, Porto Arthur e Seul, em sua missão de libertação. Ao contrário dos estereótipos no Ocidente dos tempos da Guerra Fria sobre as motivações repressivas e ideológicas comunistas dominantes do soldado soviético, os principais impulsionadores da ofensiva soviética em 1944 e 1945 foram o desejo de libertar sua pátria e a sede de justa retribuição, a erradicação da praga nazista. A motivação do soldado russo não era apenas pessoal, mas também nacional, até mesmo internacional. Testemunhando destruição colossal e sendo os primeiros a libertar campos de extermínio como Majdanek, Auschwitz e outros, os soldados soviéticos lutaram para levar a liberdade aos povos da Europa oprimidos pelo fascismo. O soldado russo é um guerreiro libertador, movido por uma justa indignação, um senso de dever e a honra militar. Em 7 de novembro de 1941, em seu discurso aos soldados soviéticos no desfile militar na Praça Vermelha, que já analisamos, Joseph Stalin observou: "O mundo inteiro olha para vocês como uma força capaz de destruir as hordas saqueadoras dos invasores alemães. Os povos escravizados da Europa, que caíram sob o jugo dos invasores alemães, veem em vocês seus libertadores. Uma grande missão de libertação coube a vocês. Sejam dignos dessa missão. A guerra que vocês estão travando é uma guerra de libertação, uma guerra justa." As fronteiras estatais da União Soviética foram restabelecidas no outono de 44 durante operações ofensivas estratégicas. O Exército Vermelho avançou para os países vizinhos, contando com seus potenciais aliados na coalizão anti-Hitler. O governo soviético declarou oficialmente que a entrada do Exército Vermelho em outros países era necessária para derrotar completamente as forças armadas da Alemanha nazista e não tinha como objetivo violar a integridade territorial ou a estrutura política desses países. Após o acordo sobre as zonas de influência na Conferência da Crimeia, ou Yalta, em fevereiro de 1945, a União Soviética obteve liberdade de ação na Europa Oriental. Além disso, já em outubro de 1944, durante a visita de Winston Churchill a Moscou, o primeiro-ministro britânico reconheceu a inclusão da Romênia, Bulgária e Hungria na esfera de influência soviética. Esses países estiveram entre os primeiros a serem invadidos pelas tropas soviéticas. A Romênia era crucial para as potências do eixo devido à sua localização, abrigando os maiores campos de petróleo da Europa. Também servia como porta de entrada para a Península Balcânica, o que levou à concentração de grandes forças da Wehrmacht na região. Em 26 de março, as tropas soviéticas alcançaram a fronteira entre a União Soviética e a Romênia. No final de agosto de 44, foi lançada a ofensiva Yassi-Chisinau. Graças ao rápido avanço e à eliminação de uma grande força inimiga, a capital da Moldávia, Chisinau, foi libertada. Os remanescentes das forças alemãs recuaram para os Montes Cárpatos e o exército romeno capitulou. O rei romeno Miguel, depois o ditador Antonescu, e levantes antifascistas eclodiram por todo o país. Em 24 de agosto, a Romênia declarou guerra à Alemanha. Em setembro, foi assinado um acordo em Moscou sobre a adesão da Romênia à coalizão de Hitler. No final de outubro, o país estava completamente libertado e as tropas soviéticas alcançaram as fronteiras da Bulgária. Inicialmente, a população local recebeu os soldados do Exército Vermelho com cautela, influenciada pela propaganda fascista que retratava os soldados soviéticos como racialmente inferiores, executores cegos da vontade diabólica de Stalin, estupradores e assassinos.
Mas esses temores logo se dissiparam à medida que as pessoas perceberam que as forças armadas soviéticas eram bem organizadas, empenhadas em preservar a infraestrutura local, sempre que possível, e auxiliando em sua restauração, além de tratar a população local com civilidade e respeito. Relatórios do Departamento Político do 53º Exército indicavam que a maioria da população saudava o fim da guerra com a União Soviética como um evento esperado há muito tempo. A entrada das tropas em Bucareste ocorreu sem incidentes, os moradores das cidades e vilas receberam o Exército Vermelho calorosamente. Em 5 de setembro de 1944, o governo soviético declarou guerra à Bulgária. O avanço do Exército Vermelho pelo território búlgaro não encontrou resistência, pelo contrário, foi calorosamente recebido, visto que o governo búlgaro havia auxiliado a Alemanha e as forças patrióticas lutavam pela libertação nacional. A população saudou os soldados soviéticos com imensa cordialidade e hospitalidade. Multidões paravam as colunas militares com flores e bandeiras vermelhas com a foice e o martelo. Os moradores apertavam as mãos e abraçavam os soldados, oferecendo-lhes pão, frutas e melancias, além de presentes acompanhados de palavras de gratidão. Sofia foi libertada em 9 de setembro e o novo governo búlgaro declarou guerra à Alemanha e à Hungria. Ao mesmo tempo, uma revolta antifascista eclodiu na Eslováquia. Em 8 de setembro, o Exército Vermelho entrou em seu território e iniciou operações de combates contra as tropas alemãs, ativamente apoiadas por guerrilheiros. Batalhas decisivas na Tchecoslováquia ocorreram em maio de 45. Em 5 de maio, uma revolta de moradores da cidade começou em Praga. Graças às tropas soviéticas, a resistência das forças alemãs foi quebrada e, em 9 de maio, a capital tchecoslovaca foi libertada. Uma tarefa especial para as tropas soviéticas durante a libertação de Praga era proteger o centro histórico da cidade da destruição. O comando alemão planejava destruir a cidade durante sua retirada, repetindo a destruição de Varsóvia, a fim de suprimir a revolta de Praga a qualquer custo. Para evitar a destruição do conjunto arquitetônico, único do centro histórico de Praga, o comando soviético organizou uma ofensiva direcionada levando em consideração a localização dos sítios históricos. Graças a essas ações rápidas, o centro histórico da cidade foi preservado, os sítios culturais mais importantes foram salvos e os danos aos monumentos arquitetônicos foram minimizados. Em maio de 45, a Iugoslávia também foi completamente libertada. Belgrado foi recapturada dos nazistas em outubro de 44. Focos de resistência permaneceram na Bósnia, Croácia e Eslovênia, que faziam parte da Iugoslávia. A vitória final sobre os remanescentes das forças nazistas na Iugoslávia foi resultado dos esforços conjuntos das tropas soviéticas, dos guerrilheiros iugoslavos e da população local, que apoiou ativamente a luta contra os ocupantes. O sucesso das tropas soviéticas e a derrubada dos regimes pró-fascistas contribuíram para o avanço bem-sucedido do Exército Vermelho na Europa. No norte da Europa, a ofensiva soviética também prosseguiu. A partir da primavera de 44, a Finlândia, aliada da Alemanha, começou a buscar ativamente um armistício com a União Soviética e a Grã-Bretanha. Isso foi motivado pelas derrotas militares da Alemanha em 43 na Frente Oriental, que demonstraram a real ameaça de derrota para o Terceiro Reich, bem como pelos preparativos dos aliados para um desembarque na Europa Ocidental, que sinalizaram uma mudança no equilíbrio de poder na guerra. Em 19 de setembro de 44, a Finlândia assinou um armistício com a União Soviética, retirou-se da guerra e, em março de 45, declarou guerra à Alemanha. A mudança da Finlândia para o lado dos aliados permitiu que o país mantivesse sua independência, embora tenha sofrido perdas significativas e sido forçado a aceitar duras condições no pós-guerra, preservou sua independência e sistema democrático, que posteriormente lhe permitiu adotar uma postura neutra nas relações internacionais. Como resultado da Operação Petsammo-Kirkenes, os nazistas foram expulsos do Ártico Soviético e das regiões setentrionais da Noruega, o que possibilitou limitar as ações da frota alemã nas rotas do norte e privou a Alemanha de minério de níquel. Em outubro de 1944, teve início a campanha de libertação da Hungria. A ofensiva visava retirar a Hungria da guerra e bloquear as forças inimigas nos Balcãs. O governo provisório húngaro, estabelecido em Budapeste, declarou guerra à Alemanha no final de dezembro e firmou um tratado com os aliados da coligação anti-Hitler em Moscou.
Em janeiro de 1945, as tropas soviéticas libertaram mais de 70 mil judeus húngaros. Budapeste foi capturada em 13 de fevereiro de 45 com a participação do Regimento de Voluntários Húngaros de Buda, formado pouco antes do ataque a Budapeste por soldados húngaros que desertaram para o Exército Vermelho. Como resultado da ofensiva Lviv-Sandomierz no verão de 44, a Ucrânia Ocidental e parte do sul da Polônia foram libertadas. O sul da Polônia foi libertado em janeiro e fevereiro de 1945 durante a ofensiva Sandomierz-Silesia, que fazia parte da ofensiva Vístula-Oder. Em 19 de janeiro de 45, as tropas da Primeira Frente Ucraniana, antiga Frente Varonias, sob o comando do Marechal Ivan Konev, libertaram Cracóvia. A frente recebeu o nome de Ucraniana devido à direção do avanço soviético em território ucraniano. A libertação de Cracóvia tornou-se um exemplo de uma operação militar brilhantemente executada, com destruição mínima da cidade. A 40 quilômetros de Cracóvia ficava o Castelo Jagiellônico, onde os alemães haviam instalado um depósito de explosivos para a destruição da cidade. Por ordem de Hitler, planejava-se destruir o centro histórico de Cracóvia, explodir todas as pontes e sabotar a barragem de Rosnov, no rio Dunajec, o que inundaria a cidade. Um grupo liderado pelo oficial de inteligência soviético Alexei Botian, em colaboração com a resistência polonesa, impediu a destruição da cidade, explodindo o Castelo Jagiellônico, onde estavam armazenados os explosivos para o atentado. Graças à habilidade das tropas e oficiais de inteligência soviéticos, foi possível não só salvar a vida de milhares de civis, como também preservar o patrimônio arquitetônico único de Cracóvia, a pérola da Europa Oriental. Em 27 de janeiro de 1945, as tropas da Primeira Frente Ucraniana libertaram Auschwitz, o maior campo de concentração e extermínio nazista estabelecido na Polônia ocupada. A Roda da Morte foi interrompida e aproximadamente 7.500 prisioneiros foram salvos. As evidências dos crimes descobertas tornaram-se cruciais nos julgamentos de Nuremberg. Hoje, o sítio de Auschwitz é um complexo memorial e está incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. O dia 27 de janeiro foi declarado Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. A situação militar e política nos territórios ocidentais da República Socialista Soviética da Ucrânia durante o período de libertação foi caracterizada pela presença de diversas formações armadas, incluindo unidades nacionalistas, o que criou obstáculos adicionais à coordenação das operações militares, à administração dos territórios libertados, à segurança dos civis e à estabilização da situação pós-guerra. As ações militares do Exército Insurgente Ucraniano, UPA, que realizou sabotagens e operações subversivas ativas na retaguarda e nas linhas de comunicação do Exército Vermelho, em benefício da Wehrmacht em retirada, desempenharam um papel crucial nesse confronto. O UPA declarou seu objetivo de criar um Estado etnicamente homogêneo, com uma ideologia claramente nacionalista e anticomunista, mas naquela época já era uma aliança altamente condicional de antigos grupos colaboracionistas, gangues locais e desertores foragidos. A ofensiva Vístula-Oder provou ser decisiva na subsequente libertação dos territórios poloneses. Varsóvia e a Polônia Ocidental foram libertadas. As tropas soviéticas cruzaram o rio Oder e entraram em território alemão, estabelecendo uma posição favorável para uma ofensiva sobre Berlim. Ao mesmo tempo, Hitler tentava concluir uma paz separada com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, e a Alemanha tentava contraofensivas. No entanto, entre janeiro e abril de 45, o Exército Vermelho derrotou decisivamente as principais forças inimigas ao longo de toda a frente soviético-alemã. As tropas soviéticas alcançaram a linha Oder-Neisse, a 60 quilômetros de Berlim. Simultaneamente, as forças anglo-americanas avançaram sobre Berlim pelo oeste, alcançando o Elba em meados de abril. E o primeiro encontro das forças aliadas ocorreu perto de Torgau em 25 de abril. As operações ofensivas de 1944 e 1945 estiveram entre as maiores e mais sangrentas da história da humanidade. Durante a libertação das repúblicas soviéticas, o Exército Vermelho perdeu irremediavelmente mais de 1,5 milhão de homens. As perdas soviéticas na Europa
somaram mais de 2 milhões. Mais de 600 mil morreram durante a libertação da Polônia, quase 300 mil tombaram nas batalhas pela Tchecoslováquia e Hungria, mais de 100 mil na Alemanha, quase 70 mil na Romênia, 1.000 na Bulgária, mais de 25 mil na Áustria, 8 mil na Iugoslávia, mais de 3 mil na Noruega e cerca de 2 mil na Finlândia. No início da década de 1960, o poeta Robert Rajestensky escreveu o poema Requiem, que continha os comoventes versos: "Lembremo-nos de todos eles pelo nome, lembremo-nos deles em nossa dor. Não são os mortos que precisam disso, mas sim são os vivos." Essas palavras se tornaram um dos mais poderosos apelos literários para preservar a memória daqueles que morreram na Grande Guerra Patriótica, enfatizando que a memória dos heróis deve viver nos corações dos vivos e não ser apenas um ritual formal. Berlim estava à frente. A tomada da capital alemã foi o apogeu da guerra. Cada rua e edifício foi conquistado em batalha. O comando soviético tinha a missão de conduzir uma ofensiva poderosa e rápida para capturar a cidade. A Operação Berlim ocorreu em 3 fases, de 16 de abril a 8 de maio de 45. O evento mais importante da Batalha de Berlim foi a tomada do Reichstag. Em 30 de abril, a bandeira da vitória soviética foi hasteada sobre o edifício e em 1º de maio foi hasteada a bandeira soviética. Durante a tomada de Berlim, os soldados soviéticos demonstraram coragem e heroísmo excepcionais. Particularmente notável foi o heroísmo do sargento Nikolai Massalov, que resgatou uma menina alemã de 3 anos sob fogo inimigo. Esse ato inspirou a criação do monumento Soldado Libertador no Parque Treptower. Criado pelo notável escultor soviético Yevgeny Vuchetich, o monumento carrega um profundo significado simbólico. A espada baixada na mão do soldado representa o fim da guerra, a menina resgatada simboliza a proteção dos civis e a suástica destruída representa a vitória sobre o fascismo. Após o suicídio de Hitler em 1º de maio, o novo governo alemão tentou novamente negociar uma paz separada com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. No entanto, em 2 de maio, Berlim capitulou. Em 7 de maio, foi assinado um protocolo preliminar de rendição em Reims. Em 8 de maio, no subúrbio berlinense de Karlshorst, na presença dos comandos dos exércitos da União Soviética, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França, foi assinado o ato de rendição incondicional das Forças Armadas da Alemanha nazista. Na madrugada de 9 de maio, as estações de rádio soviéticas faziam transmissões ininterruptamente. Às 2h10 da manhã foi transmitida a tão esperada notícia da paz. A guerra na Europa havia terminado. Restavam apenas o Extremo Oriente e os países do Sudeste Asiático. Em 24 de junho de 45, ocorreu o desfile da Vitória na Praça Vermelha. Em 5 de abril de 45, a União Soviética denunciou o Pacto de Neutralidade com o Japão, concluído em agosto de 41. Conforme o acordo firmado com os aliados na Conferência de Yalta, em 9 de agosto, exatamente 3 meses após a rendição da Alemanha, a União Soviética iniciou uma ação militar contra o Japão militarista. O Japão continuava sendo a única potência do eixo a travar guerra contra as Nações Unidas. No verão de 45, o Japão contava com mais de 5 milhões de soldados, mais de 10 mil aeronaves e aproximadamente 500 navios de guerra. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha acreditavam, com razão, que a ação militar contra o Japão poderia se arrastar por meses e anos. Em 26 de julho, os líderes da China, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha assinaram a Declaração de Potsdam, exigindo a rendição incondicional do governo japonês. A Operação Manchúria do Exército Vermelho, iniciada em agosto de 45, tinha como objetivo destruir completamente o exército de Kwantung, que contava com mais de 1 milhão de homens e possuía armas biológicas. Tropas da União Soviética, da República da Mongólia e do Exército de Libertação Popular da China participaram das operações militares. Nos dias 6 e 9 de agosto, os americanos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, praticamente apagando-as do mapa.
Por muito tempo, a historiografia americana sustentou que os bombardeios atômicos desempenharam um papel fundamental na vitória sobre o militarismo japonês. Eles foram necessários para salvar os soldados americanos. Agora, está comprovado que isso foi desnecessário, já que as operações ofensivas do Exército Vermelho predeterminaram a derrota do Japão militarista e o imperador Hirohito buscou canais diplomáticos para encerrar a guerra. O bombardeio atômico foi uma necessidade vital para os Estados Unidos ou uma demonstração desesperada de força, um ataque à União Soviética? Para responder essa pergunta, vejamos dois exemplos. O primeiro é que já em 14 de dezembro de 1945, o Comitê Conjunto de Planejamento de Guerra dos Estados Unidos emitiu uma diretiva sobre os preparativos para o bombardeio atômico de 20 importantes centros políticos industriais da União Soviética. Ainda durante a Guerra Fria, em janeiro de 52, o presidente Truman declarou: "Destruiremos todos os portos e cidades para atingirmos nossos objetivos pacíficos." Isso significa guerra total. Significa que Moscou, São Petersburgo, Mukden, Vladivostok, Pequim, Xangai, Porto Arthur, Dairen, Odessa e Stalingrado e todas as empresas industriais na China e na União Soviética serão varridas da face da terra. Esta é a última chance para o governo soviético decidir se merece ou não existir. É preciso admitir que a resposta à pergunta sobre os bombardeios atômicos de agosto de 45 é óbvia. Em 23 dias de combates em frentes no Extremo Oriente que se estendiam por mais de 5.000 quilômetros, as tropas soviéticas libertaram o nordeste da China, a Coreia do Norte, a parte sul da ilha Sakhalina e as ilhas Kurilas, além das cidades de Dali e Porto Arthur. O Japão perdeu sua principal força de ataque em terra. No Extremo Oriente, a União Soviética perdeu 8.000 homens na China e mais de 1.500 na Coreia. As vitórias dos exércitos aliados tornaram-se um catalisador para os movimentos de libertação nacional em países asiáticos. Em 19 de agosto, foi proclamada uma república na Indonésia e, em 2 de setembro, foi estabelecida a República Democrática do Vietnã. Em 2 de setembro de 45, foi assinado o instrumento de rendição incondicional do Japão no encouraçado americano Missouri. Por parte das forças aliadas, ele foi assinado pela União Soviética, os Estados Unidos, a China, a Grã-Bretanha, bem como a Austrália, o Canadá, a França, os Países Baixos e a Nova Zelândia. A Segunda Guerra Mundial havia terminado vitoriosamente.